Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre materiais alternativos para a sala de aula, eu vou falar sobre material didático para o uso do professor de ensino fundamental. Sejam bem-vindos! Bom, eu já comentei isso em outra aula, mas é sempre bom recapitular que a educação básica no Brasil é dividida em 3 etapas: a educação infantil, primeira etapa, o ensino fundamental 1 e 2, segunda etapa, e o ensino médio. A primeira etapa da educação infantil, ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. A criança fica, então, na educação infantil obrigatoriamente com 4 e 5 anos. É lógico que você pode colocar antes disso, mas não é obrigatório. Após essa etapa, aos 6 anos de idade, a criança vai ingressar no ensino fundamental. O ensino fundamental, que é a etapa mais longa da educação básica, ele é dividido em anos iniciais, que a gente chama de Fundamental 1, né? Vai do 1º ao 5º ano, e anos finais, que vai do 6º ao 9º ano, né? A gente chama também de Fundamental 2, e isso dá um total de 9 anos. Quanto ao currículo, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento, e isso de acordo com a nova BNCC, né, que eu já falei para vocês, que é a nossa base nacional curricular. Então, nós temos a área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Esse para o ensino fundamental. No ensino médio, muda algumas coisas aí, tá? Então, na BNCC. Mas para o fundamental são essas as áreas de conhecimento. Cada uma dessas áreas, como eu já falei, né, anteriormente, elas têm competências específicas que devem ser desenvolvidas ao longo de todos os 9 anos do ensino fundamental, tá? E nessa aula eu vou descrever os materiais didáticos a serem usados pelo professor dessa etapa, né, do ensino fundamental, nas principais áreas de aprendizagem. Bom, eu já falei, né, que o processo de alfabetização, ele envolve o letramento, né? O aluno precisa entender o que ele está lendo, ele precisa ver sentido na escrita também que ele está realizando. E, lógico, para isso é importante que o professor conheça seus alunos, né? Para que ele elabore as práticas de alfabetização e também para que ele escolha o material. Então, tem um planejamento prévio, lógico que a gente escolhe previamente ali os materiais, como eu já disse, que vão ser usados, que vão ser necessários ao longo do ano, mas muitos são planejados, escolhidos e preparados depois que a gente conhece melhor o nosso público. E como que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, é preciso que o professor conheça a escola onde ele está dando aula, o contexto familiar dos seus alunos, o contexto cultural, o contexto social, tá? A primeira semana, ela deve ser toda focada em atividades diagnósticas, ou seja, aquelas que explorem a bagagem que o aluno está trazendo ali para a sala de aula. Por exemplo, a roda de leitura, o professor conta história com vários personagens infantis, pergunta para os alunos quais personagens eles gostam mais, com quem eles se identificam e por quê, e vai anotando tudo isso, tá? Assim, de forma lúdica, o professor vai conhecendo a personalidade do aluno um pouquinho através dos personagens. Pode usar teatro de bonecos, de fantoches, ou mesmo de dedoches, tá? E aí o professor vai construir histórias juntos com os alunos. É importante que eles coloquem ali na história um pouco do cotidiano deles, da cultura deles, do que eles gostam, as preferências, né? Para o professor ter mais informação. O desenho é uma forma ótima de expressão, né? Então, sempre pedir para os alunos desenharem o que eles quiserem. O mais indicado é o desenho livre, sabe? Desenha o que você quer. Mas sempre vai ter aquele aluno assim, eu não sei o que eu vou desenhar. Desenha a sua casa, a sua família. O que você mais gosta da sua casa? Você tem cachorro, tem gato, né? Enfim, tentar explorar a relação familiar desses alunos. É lógico que a gente não vai se intrometer na vida de ninguém, mas é importante a gente saber se aquele aluno às vezes precisa de uma atenção especial, se está passando por algum problema em casa, né?
O desenho vai ficar com você, não vai ser mostrado a ninguém, né? Isso mostra confiança para o aluno e dá mais liberdade para ele. Música e dança, muito interessante para o aluno se expressar, para ele se soltar. Eu acho, inclusive, que deve ser a primeira atividade proposta, porque ali eles vão perder um pouco a inibição. Geralmente eles chegam no ensino fundamental de escolas diferentes, né? Porque a escola do ensino fundamental é diferente da educação infantil. Eles não conhecem ninguém, eles são muito pequenos, ainda assim um pouco assustados. Então a música e a dança, ela vai servir para soltar, para eles interagirem entre si, fazerem amizades. Você pode trabalhar letra de música na alfabetização, perguntar quais as músicas preferidas deles, né? Então, isso ajuda a construir a alfabetização, o letramento e também te dá informação sobre o contexto cultural em que vive aquele aluno, tá? Então, é bastante interessante fazer essas práticas, assim como um diagnóstico da sua sala de aula. Continuando aqui nas práticas diagnósticas, né? Os personagens preferidos. Deve haver um mural na sala onde cada aluno colocará um desenho do seu personagem preferido, de filmes, de séries, de desenhos, de quadrinhos. Esse mural serve de base para palavras usadas na alfabetização, tá? Os gêneros textuais, é importante ter um cantinho da leitura, né, como eu já falei, e deve ter vários tipos de gêneros textuais, vários tipos de texto, poemas, narrativas, crônicas, quadrinhos, notícias, receitas, fichas de personagem, tudo ali dentro do universo infantil. Todos os dias o professor deve abordar um gênero enquanto eles não são alfabetizados. O professor lê para eles, mas é interessante, conforme eles vão aprendendo as palavras, que eles procurem, né, as palavras nesses textos que estão ali à disposição. Tem uma outra atividade que é monte o seu personagem. Então, o professor pode criar personagens para os alunos irem acrescentando as características físicas, cabelo, cor dos olhos, gênero, roupa, sapato, acessórios, e também as características pessoais, né? Como que é esse personagem, a personalidade dele. Ao longo do ano, conforme eles vão sendo alfabetizados, eles vão criar histórias para esses personagens, né? E aí tem a ficha que fica lá no cantinho da leitura e vão acrescentando mais características, tá? Muitas dessas atividades, como percebemos, elas não servem só para a primeira semana, elas podem ser usadas ao longo do ano todo, aliás, elas devem ser usadas ao longo do ano todo, né? E além dessas práticas, também tem outras atividades e materiais que promovem ao mesmo tempo a alfabetização e o letramento. Por exemplo, o uso do alfabeto móvel com letras móveis, né? Letras soltas, o aluno pode ir formando as palavras conforme ele vai aprendendo as letras. Não fica corrigindo muito eles, tá? Isso pode desanimar o aluno, vai mostrando a palavra correta, mas de uma forma mais sutil. Usa sempre palavras do universo da criança, fazer uma lista, usar informações adquiridas nas atividades diagnósticas, né? Os números móveis, que assim como o alfabeto, eles servem para atividades práticas. Os números também devem ser contextualizados, né? Por exemplo, as datas comemorativas, calendário com dias, meses e anos, receitas de comidas preferidas, compras no mercado, papelaria, lojas de brinquedo. Se houver brinquedoteca na escola, usar o mercadinho, né? E qualquer outro cantinho da brinquedoteca que possa servir para usar esses números. E também tem alguns aplicativos para celular que auxiliam na alfabetização, tá? Tem aplicativos com jogos que ajudam na alfabetização, por exemplo, o ABC do Bita, Animal Soundbox, Cocoricó, Matrix Games, Jogos das Palavras, entre outros. Tem muitas possibilidades. Então, isso vai dar um reforço ali no processo de alfabetização dos alunos. A gente não pode esquecer que a educação de jovens e adultos, a EJA, é uma das modalidades da educação básica, então tem alunos que vão fazer o ensino fundamental dentro dessa modalidade, né? As práticas educativas na EJA, elas devem levar em consideração as vivências e as expectativas na vida desses alunos, que têm um perfil diferente.
o ensino vai construir não somente um conhecimento acadêmico, mas um novo modo de enxergar a realidade, com pensamento crítico e reflexivo. Uma pessoa que chega à idade adulta sem ser alfabetizada, ela geralmente acumula muitas dificuldades. Então, o professor precisa ter conhecimento disso, precisa ter empatia, deve dar espaço nas práticas para o aluno refletir, tomar as próprias decisões, para que ele se torne cada vez mais independente, né? Como o professor da EJA não vai encontrar tanto material disponível quanto a gente tem para crianças, né? Então, muitas vezes ele vai ter que fazer o seu próprio material. Por exemplo, as palavras geradoras são palavras, eu estou falando aqui do método de alfabetização do Paulo Freire, tá? Que é o mais usado para alfabetização de adultos. Então, as palavras geradoras são uma lista de palavras inspiradas na realidade do aluno. Então, como são adultos, você tem um vocabulário muito mais amplo para poder trabalhar, porque não tem as restrições da idade, né? E também porque o adulto já acumula maior vocabulário, mas procura fazer aquelas atividades diagnósticas também na EJA, tá? Lógico, você vai adaptar essas atividades, mas é interessante contar histórias. Como o aluno da EJA já sabe falar, já sabe conversar, com mais articulação do que uma criança, então ele vai contar a realidade dele, você vai anotando e vai depois fazer essas palavras geradoras. Você pode fazer cartazes ou texto digital com essas palavras dentro de um contexto, com as imagens. Por exemplo, se você vai ensinar as palavras de uma cozinha, panela, garfo, caneca, prato, coloca a imagem de uma cozinha, né? E aí você não precisa infantilizar o conteúdo, fica muito mais fácil de entender. Você pode sugerir também histórias, você pode passar filmes, que estimulem o aluno a sugerir as palavras geradoras para você. Nós temos jogos, principalmente para auxiliar na aquisição do letramento matemático, né? Por exemplo, dominó, Monopoly, Sudoku, é bom para todas as idades. Temos os alfabetos móveis, que eu já falei, né? O professor pode confeccionar esse alfabeto móvel para os alunos, já sem aquela necessidade de colocar tudo coloridinho, fazer um alfabeto com um animal, né? Pode ser uma coisa mais sóbria, porque nós estamos lidando com os adultos, mas eles também podem formar ali suas palavras com alfabeto móvel. Bom, como eu já comentei com vocês, a alfabetização e o letramento matemático, eles também fazem parte desses anos iniciais do ensino fundamental, né? E é importante que o professor também se preocupe com os materiais para esse processo. O desenvolvimento do raciocínio lógico, ele se inicia bem antes dessa etapa, onde o aluno é alfabetizado oficialmente, né? Já na educação infantil, são trabalhados alguns conceitos de número, operações lógicas, só que esse trabalho ele é mais concreto, ou seja, ele é baseado no manuseio de materiais. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. No manuseio de materiais, permitindo que as crianças se familiarizem mais facilmente com os conceitos matemáticos. Até porque a criança ela não tem um desenvolvimento cognitivo ainda suficiente para entrar na fase de conceitos mais complexos, né? Por isso que a gente fala que tem uma idade certa para alfabetizar.
pelo menos como processo contínuo, né? Como processo sequencial, o que não impede, logicamente, da gente deixar a criança se familiarizar com letras e números antes de alcançar essa maturidade cognitiva, né? Muito pelo contrário, é importante estimular isso. Então, a matemática ela pode ser considerada uma linguagem simbólica que expressa relações espaciais e de quantidade. A sua função, assim como a da linguagem, é desenvolver o pensamento, né? Aquele pensamento mais complexo. Os números são instrumentos usados para se registrar ou comunicar ideias e relações de quantidade. Então, a gente precisa contextualizar a matemática, assim como a gente contextualiza os outros conteúdos dos outros componentes curriculares. Quer dizer isso que? Quer dizer que você vai ensinar os conceitos matemáticos, como eles são aplicados no nosso dia a dia, por que eles são importantes, para que eles servem, né? Na pré-alfabetização, a gente tem alguns brinquedos materiais aqui que podem e devem, né, ser colocados ali para as crianças. Como os brinquedos ou jogos de encaixar são praticamente os primeiros, né, ainda bebezinhos. Eles têm muitos brinquedos com peças grandes, inclusive para os bebezinhos já poderem fazer ali os encaixes, né, com figuras geométricas. Empilhar de vários tamanhos, enroscar, manipular, ligar peças, blocos grandes de armar e quebra-cabeças com menos de 20 peças, tá? Conforme a criança vai crescendo, você pode ir pegando quebra-cabeças maiores. Para a fase de alfabetização, é lógico, na internet, quando você procura jogos para alfabetização matemática, tem uma infinidade de dicas e também de vídeos ensinando a fazer, a confeccionar esses jogos. Eu acho mais divertido fazer junto com a criança esse jogo, mesmo que você copie um jogo existente, não precisa criar da sua cabeça, né? Mas é interessante. Então, tem jogos de ensinar a contar, a reconhecer tamanhos e cores, blocos de armar, dessa vez um pouco mais complexos, né? Blocos lógicos. Os blocos lógicos são interessantes porque com uma caixa de blocos lógicos que você mesmo pode fazer com madeira, né? Se você tiver os materiais disponíveis, você faz várias atividades de ordenar, de seriar, né? Você consegue identificar formas geométricas e cores. Eu acho eles muito úteis. Os dominós eles podem fazer parte da pré-alfabetização, só que um pouco mais simples, né? Menos peças, às vezes tem dominó de animal. E aí, na fase de alfabetização, dominó tradicional. Jogos de correspondência numérica, de memória, quebra-cabeças maiores com encaixes de 20 a 50 peças, daí para mais, né? Brinquedos sobre comércio, mercadinho, farmacinha. Nós temos aí na foto, por exemplo, um jogo de percurso, né? Não com a criança fazendo, como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Um percurso numérico que foi feito pela própria criança, né? Então, olha como é mais interessante a criança participar desse processo de confecção. Então, o professor, ele dá a ideia, ele ensina a fazer, ele vai fazendo junto com a criança desenhou ali uma macaquinha, né? E aí essa macaquinha vai percorrer essa espiral. A criança pintou, a criança escreveu o número, as tampinhas também trazidas provavelmente pelos próprios alunos. Então, muito divertido esse processo de criação. Já nesse processo de criação, a criança já tem uma assimilação de números, né? Porque ela já está fazendo um percurso ali sequencial de números, né? E aí, conforme ela vai aprendendo, você vai aumentando esse percurso, você pode colocar mais desafios. Só uma dica, mas como eu disse, na internet tem muitas dicas de como fazer os próprios jogos. Então, além da área de linguagens e da área de matemática, nós temos também a área de humanidades, né? Na área de humanidades, nós temos geografia e história para o ensino fundamental. O ensino fundamental vai ser uma etapa em que os procedimentos de investigação da área de ciências humanas desenvolverão a capacidade de observação, de verificação, de sistematização de informações,
refletindo sobre elas e compartilhando ideias e experiências. Os alunos devem construir sua identidade social através dos conteúdos das aulas, desenvolvendo a sensação de pertencimento e se tornando protagonistas em seu ambiente social e natural. Então, a gente vai ver que o ensino de geografia e de história, ele começa pela história e pela geografia local, ali nos anos iniciais, provavelmente da própria cidade, do bairro, vai para a região, depois para o estado, depois para o país. E aí a história geral, né, que envolve os outros países, a história do mundo, assim como um todo, ele entra lá nos anos finais do fundamental e vai ser trabalhado com mais afinco no ensino médio. E os materiais, gente? Os materiais, os mapas, né? Os tradicionais mapas, hoje a gente tem os mapas na internet, é até melhor porque eles são mais atualizados, né? Maquetes, as maquetes a gente sugere que não sejam feitas de isopor, porque isopor é um material que agride muito o meio ambiente. Então, nós temos tantas possibilidades de materiais hoje, não só nas papelarias para você comprar, mas para você reaproveitar objetos, né, que seriam jogados fora. Faz no papelão ali, usa o papelão como base, né? Que é um material muito mais menos nocivo, né, para o meio ambiente. Objetos antigos, é muito comum nas aulas de história trazer objetos da família, né? Por quê? Porque no início do ensino fundamental, como eu já falei, é história local e procura-se também um resgate da própria identidade. Objetos de outras culturas, filmes e vídeos, jornais, né? Vou falar de jornal numa outra aula, artigos, não falo, né, nem de artigos científicos, mas assim, artigos de revista, né, dá para ver como que as pessoas viviam através de editoriais de moda, né, documentários, documentos, arquivos impressos e de mídias, a cartografia, que também digitalmente, hoje nós temos recursos até em 3D, né, para a gente estudar geografia. Instrumentos de medida e de orientação especial. Então, esses são os principais materiais que a gente usa na área de humanidades e no ensino fundamental. Bom, na área de linguagens, nós temos, além da língua portuguesa, o componente curricular de arte, nós temos também a educação física. A educação física, por exemplo, eu já coloquei um vídeo de sugestão de materiais para o atletismo, né? Então, também existe geralmente a escola dá os materiais para a educação física, mas às vezes falta bola para todo mundo, né? Então, aí eu dei algumas dicas lá de como criar. Eu não, né? Eu postei o vídeo onde o professor dava essas dicas. E nós temos também, só que a educação física ela não entra nos anos iniciais, tá? Do ensino fundamental. A aula de arte, gente, ela vem acompanhando o aluno desde da educação infantil, o contato com a arte, né? Existe uma preocupação da escola em colocar o aluno com diversas formas de arte. Mas existem materiais que são mais comuns e mais tradicionais no ensino de arte, né? Elas vão ser dadas, essas aulas, usando uma infinidade de materiais, dependendo da criatividade do professor, mas tem os básicos, por exemplo, o lápis de cor, o HB, número 2, o B, 2B, etc. Apontador de lápis. Aquarela, que é o lápis de cor aquarelável, é feito à base de goma e é solúvel em água. A pintura em aquarela é muito bonita, né? E é bastante interessante, as crianças gostam. A tinta guache, que a gente tem também desde a educação infantil, é importante falar, né? A maioria das tintas hoje, elas observam isso, que seja uma tinta não tóxica, né, gente? Porque as crianças passam na cara, não tem jeito. Cadernos, tem o caderno sem pauta, o modelo pontilhado, quadriculado, canetas nanquim, que a tinta nanquim é caracterizada por ter um forte pigmento negro e ser bastante fluida. Giz de cera, papel para desenho. Esse papel para desenho é que vai, assim, o professor pode arrumar uma série de texturas para o aluno pintar, né? Pode reaproveitar vários materiais, desde que ele tenha uma tinta adequada, ele pode reaproveitar vários tipos de materiais para fazer o trabalho de pintura. A cola também não tóxica, régua, os pincéis, tinta a óleo. Essa tinta a óleo
Vai depender do professor, né? E do trabalho que ele vai fazer. E o giz pastel. Alguns desses materiais, lógico, não vão ser usados em todas as séries. Então, como eu disse, tudo depende do professor. Agora, na aula de arte, que a gente vê muito é o reaproveitamento mesmo de materiais para que os alunos façam. Porque a arte, na escola, ela tem como ponto, um dos pontos principais, a expressão, né? A expressividade do subjetivo, do seu interior também, e a identificação, lógico, com as outras escolas e manifestações culturais. E você pode fazer isso através de diversos materiais. Aí a gente tem a área de ciências da natureza, né? No ensino fundamental são as aulas de ciência, depois no ensino médio se desdobra em química, física. As aulas de ciência, elas fazem parte dos 9 anos do ensino fundamental. Além do livro didático, que é o importante material de estudo e prática de exercícios, as aulas podem ser dadas em laboratório de ciências e também ao ar livre para estudar a natureza. Então, é muito comum, né, que haja essas aulas fora ali da sala de aula. Como é uma área com um leque enorme de temas e conteúdos, os materiais usados pelo professor podem variar muito, né? Então, dentro ali de ciências, a gente tem vários tipos de trabalho, alguns mais teóricos, como os relacionados ali à genética, o professor vai ficar num determinado ambiente. Outros, por exemplo, relacionados à botânica, fauna, flora, vai ter aulas mais contextualizadas, né? É uma área que tem muitos temas dentro dela e com isso tem muitas possibilidades de materiais. Não dá para colocar tudo aqui, né? Mas a gente vê o professor de ciências geralmente usando muitos materiais recicláveis, assim como de arte, né? Plásticos, garrafa PET, jornal, papelão, fazendo trabalho teórico e prático com esses materiais, né? Explicando, inclusive, o processo de composição e decomposição desses materiais no ambiente. Materiais orgânicos, então, assim, os professores gostam de fazer hortas, composteiras, jardinagens, principalmente na educação infantil, mas se a escola do ensino fundamental tiver um espaço externo, também é importante. As maquetes, lembrando sempre, sem o isopor, né, de preferência o papelão. Rochas, pedras, areias e outros minerais, geralmente o professor estimula, né, essa caça, dependendo do que ele está explicando. Plantas, assim, é comum o aluno fazer um herbário, né, pegando folhinhas de plantas diversas. Alimentos, onde ele mostra o alimento desde o plantio até o consumo e a decomposição desse alimento e vários tipos de sucata, né? Então, assim, o professor de ciências geralmente é muito criativo para reaproveitar materiais nas suas aulas para explicar, né, composição, uso e decomposição desses materiais. E existe uma infinidade de possibilidades, porque assim, atualmente a gente produz muito lixo, né? Isso é um fato. Então, ele vai ter ali ideias relacionadas a dar um novo uso, né, para esses materiais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!